Graça e a paz, dia 8 de abril, mais um dia da nossa querida leitura bíblica. Leitura de hoje, Atos, capítulo 10. Amém? Vamos juntos. O centurião Cornélio. Havia em Cesareia um homem chamado Cornélio, centurião do regimento conhecido como italiano. Ele e toda a sua família eram religiosos e tementes a Deus. Dava muitas esmolas ao povo e orava continuamente a Deus. Certo dia, por volta das 3 horas da tarde, ele teve uma visão. Viu claramente um anjo de Deus que se aproximava dele e dizia: Cornélio! Atemorizado, Cornélio olhou para ele e perguntou: Quem é, Senhor? O anjo respondeu: Suas orações e esmolas subiram como oferta memorial diante de Deus. Agora mande alguns homens a Jope para trazer um certo Simão, também conhecido como Pedro, que está hospedado na casa de Simão, o curtidor de couro, que fica perto do mar. Depois que o anjo lhe falou, se foi. Cornélio chamou 2 de seus servos e um soldado religioso dentre seus auxiliares, e, contando-lhes tudo o que tinha acontecido, enviou-os a Jope. No dia seguinte, por volta do meio-dia, enquanto eles viajavam, se aproximavam da cidade, Pedro subiu ao terraço para orar. Tendo fome, queria comer. Enquanto a refeição estava sendo preparada, caiu em êxtase. Viu o céu aberto e algo semelhante a um grande lençol que descia sobre a terra, preso pelas 4 pontas, contendo toda espécie de quadrúpedes, bem como répteis e aves do céu. Então a voz lhe disse: Levante-se, Pedro, mate e coma. Mas Pedro respondeu: De modo nenhum, Senhor. Jamais comi algo impuro ou imundo. A voz lhe falou segunda vez: Não chame impuro ao que Deus purificou. Isso aconteceu 3 vezes. Em seguida, o lençol foi recolhido ao céu. Então Pedro estava refletindo no significado da visão. Os homens enviados por Cornélio descobriram onde era a casa de Simão e chegaram à porta. Chamando, perguntaram se ali estava hospedado Simão, conhecido como Pedro. Enquanto Pedro ainda estava pensando na visão, o Espírito lhe disse: Simão, 3 homens estão procurando você. Portanto, levante-se e desça. Não hesite em ir com eles, pois eu os enviei. Pedro desceu e disse aos homens: Eu sou quem vocês estão procurando. Por que motivo vieram? Os homens responderam: Viemos da parte do centurião de Cornélio. Ele é um homem justo e temente a Deus, respeitado por todo o povo judeu. Um santo anjo lhe disse que o chamasse à sua casa, para que ele ouça o que você tem a dizer. Pedro os convidou a entrar e os hospedou. No dia seguinte, Pedro partiu com eles, e alguns dos irmãos de Jope o acompanharam. Pode ver aqui, gente, até agora foi uma narrativa, né, de Pedro aí, do centurião. E Pedro teve essa visão, né, quando ele estava com fome, e deu a entender, né, não sei se a gente vai chegar a ler sobre isso, mas sobre isso é que os animais que Pedro viu na visão eram animais que ele antes achava impuro e imundos, não podia comer. Só que a visão deixou claro que Deus purificou, e aí passou a ser liberada, a permitida, né, a comida desses outros tipos de animais, tais como aves e répteis, né, como estava escrito. No outro dia chegaram a Cesareia. Cornélio os esperava com seus parentes e amigos mais íntimos que tinha convidado. Quando Pedro ia entrando em casa, Cornélio dirigiu-se a ele, prostrou-se aos seus pés, adorando. Mas Pedro fez levantar e disse: Levante-se, eu sou homem como você. Olha só que lição, né? Conversando com ele, Pedro entrou e encontrou ali reunidas muitas pessoas. E lhes disse:
Vocês sabem muito bem que é contra a nossa lei um judeu associar-se a um gentil ou mesmo visitá-lo. Mas Deus me mostrou que eu não deveria chamar impuro ou imundo a homem nenhum. Por isso, quando fui procurado, vim sem qualquer objeção. Posso perguntar por que vocês me mandaram buscar? Cornélio respondeu: há 4 dias eu estava em casa orando a esta hora, às 3 horas da tarde. De repente, apresentou-se diante de mim um homem com roupas resplandecentes, que disse: Cornélio, Deus ouviu a sua oração e lembrou de suas esmolas. Mande buscar em Jope a Simão, chamado Pedro. Ele está hospedado na casa de Simão, curtidor de couro, que mora perto do mar. Assim mandei buscar-te imediatamente, e foi bom que tenhas vindo. Agora estamos todos aqui na presença de Deus, para ouvir tudo que o Senhor te mandou dizer-nos. Pedro ouvindo isso: como assim, velho? Então Pedro começou a falar: agora percebo verdadeiramente que Deus não trata as pessoas com parcialidade, mas de todas as nações aceita todo aquele que teme e faz o que é justo. Vocês conhecem a mensagem enviada por Deus ao povo de Israel, que fala das boas novas de paz por meio de Jesus Cristo, Senhor de todos. Sabem o que aconteceu em toda a Judéia, começando na Galiléia, depois do batismo que João pregou. Como Deus ungiu Jesus de Nazaré com o Espírito Santo e poder, e como ele andou por toda parte, fazendo bem e curando todos os oprimidos pelo diabo, porque Deus estava com ele. Nós somos testemunhas de tudo que ele fez na terra dos judeus em Jerusalém, onde o mataram, suspendendo no madeiro. Deus, porém, o ressuscitou no 3º dia, fez com que ele fosse visto, não por todo o povo, mas por testemunhas que designara de antemão, por todos nós que comemos e bebemos com ele, depois que ressuscitou dos mortos. Ele nos mandou pregar ao povo e testemunhar que foi a ele que Deus constituiu juiz de vivos e de mortos. Todos os profetas dão testemunho dele, de que todo o que nele crê recebe o perdão dos pecados mediante o seu nome. Aleluia. Enquanto Pedro ainda estava falando essas palavras, o Espírito desceu sobre todos os que ouviam a mensagem. Os judeus convertidos que viram Pedro ficaram admirados de que o dom do Espírito Santo fosse derramado até sobre os gentios, pois os ouviam falar em línguas e exaltando a Deus. A seguir, Pedro disse: pois os ouviam. Peraí. Pedro estava falando, os judeus convertidos, os judeus que acreditavam em Jesus, vieram com Pedro e ficaram admirados de que o dom do Espírito fosse derramado até sobre os gentios, pois ouviam falando em línguas e exaltando a Deus. Olha só. O povo que estava a ouvir Pedro estava orando em línguas e estava exaltando a Deus. E isso admirou, os judeus convertidos. E aí Pedro disse: pode alguém negar a água, pedindo que esses sejam batizados? Eles receberam o Espírito Santo como nós. Então ordenou que fossem batizados em nome de Jesus. Depois que fossem batizados em nome de Jesus Cristo. Depois pediram a Pedro que ficasse com eles alguns dias. Olha só. Eles, antes de serem batizados, eles já tinham recebido o dom do Espírito Santo. E aí é que às vezes começa a confusão, dependendo da linha teológica que você segue, que você acredita. Mas aqui está evidente, que tem uma diferença entre o dom e o batismo, A gente já sabia da diferença, mas é uma diferença até considerável, Não estão conectados. Interessante, importante o estudo e ter mais conhecimento sobre isso. Amém? É isso. Que Deus te abençoe. Um dia abençoado. Uma semana abençoada. Hoje é segunda-feira. Deus cuide de você e até amanhã.